Olá, galera do Supletivo Maria Helena, vamos a mais uma aula de Geografia, dando continuidade aí aos estudos do capítulo 3, página 17 da nossa apostila, certo? Vamos lembrar um pouquinho que na aula passada a gente viu 3 camadas importantes, que foram a hidrosfera, a atmosfera e a litosfera. Essas 3 camadas, que são as camadas externas do nosso planeta, são as que permitem o desenvolvimento da vida na Terra. E a estrutura interna, como seria a estrutura interna do nosso planeta? Certo? Cientificamente, a estrutura interna do nosso planeta foi dividida em 3 camadas importantes: a crosta, o manto e o núcleo. Até algum tempo atrás, acreditava-se que a estrutura interna da Terra era composta apenas de uma camada rochosa. Hoje, sabe-se que não é bem assim que acontece. Existem aí 3 camadas importantes, e diferentes na estrutura interna do planeta. E essas camadas elas são diferentes entre si. E a gente vai ver um pouquinho cada uma delas na aula de hoje. Crosta terrestre é a primeira camada e a mais fina. A crosta terrestre ela tem 2 formações: a crosta superior, chamada de cial, e a crosta inferior, chamada de cima, certo? E é onde abriga também as diferentes formas de vidas e tipos de relevo. Formada principalmente de silício e alumínio, ela pode chegar a 70 quilômetros de profundidade. Apesar de ser a camada mais fria do nosso planeta, a temperatura pode chegar a 1000 graus Celsius. O manto da Terra é a camada que fica logo abaixo da crosta terrestre, certo? Formada principalmente por silicato de ferro e magnésio, ela ocupa 80% da capacidade aí do nosso planeta. Essa camada ela tem 2 formações diferentes. Tem o manto superior, que é composto de material pastoso, e tem também o manto inferior, que apesar de ser composto de um material pastoso, esse material pastoso está em constante movimento, dando origem ao magma. É nesse magma e também nessa área do manto que ocorre aí os movimentos das placas tectônicas. Núcleo terrestre. O núcleo terrestre é a última das camadas, fica logo abaixo do manto. É dividido também aí em núcleo, dividido em núcleo interno e núcleo externo. O núcleo externo, devido à sua proximidade aí com o manto, também é composto de um material pastoso. Já o núcleo interno, que fica aí no centro, o centro da Terra, é de um material sólido, devido à alta temperatura e também à pressão. A temperatura do centro da Terra, ela chega a 5.000 graus Celsius. Essa camada ela é formada principalmente de níquel e ferro, certo? Antes de dar continuidade aos nossos estudos, tem uma pergunta bem interessante na apostila de vocês, na página 18, que diz o seguinte: como o homem ele conhece tanto sobre o centro da Terra? Gente, alguns movimentos e acontecimentos que ocorrem no centro da Terra ajudam a facilitar aí os estudos sobre o que ocorre no nosso planeta, no interior do nosso planeta, certo? Os abalos sísmicos, as erupções vulcânicas, os terremotos. E para facilitar esse estudo, existe um aparelho chamado sismógrafo, que mede aí a intensidade desses acontecimentos. Então, esse aparelho ajuda bastante aí o ser humano a estudar um pouco mais sobre o interior do nosso planeta. O ponto de maior escavação em direção ao centro da Terra ocorreu na Rússia, durante o período aí da União Soviética, e foi cavado aí até a profundidade de 12 quilômetros,
certo? Existem alguns estudos onde o ser humano pretende fazer uma escavação que pode chegar ao manto da Terra. Placas tectônicas. O que será placas tectônicas? Segundo estudos, a litosfera, que é a parte rochosa do nosso planeta, ela é composta por várias partes, como se fosse um grande quebra-cabeça, certo? E essas placas, elas se movimentam. O porquê dessas placas se movimentarem? Devido aos acontecimentos que ocorrem no centro da Terra, como a gente já viu anteriormente. Então, nós temos aí alguns movimentos importantes dessas placas tectônicas. Movimento das placas tectônicas. Uma das principais causas do movimento das placas tectônicas são as correntes de convecção. O que são essas correntes de convecção? São movimentos ascendentes de materiais muito quentes, como magma, vindo do interior da Terra em direção à litosfera, causando aí a movimentação dessas placas tectônicas. Uma das principais consequências dos choques das placas tectônicas são as cordilheiras. O que são essas cordilheiras? São áreas montanhosas formadas por causa do movimento das placas tectônicas, certo? Essas cordilheiras, elas podem ser formadas tanto nos oceanos, como o Oceano Atlântico, o Oceano Índico, o Oceano Pacífico, como também em outras áreas do nosso planeta. Nós temos duas grandes formações montanhosas bem conhecidas e famosas, que é a Cordilheira dos Andes e também as áreas montanhosas do Himalaia. Outro movimento das placas tectônicas são as zonas de convergência. Nesse movimento acontece aí o encontro, geralmente o encontro de uma placa tectônica com outra, certo? Geralmente uma placa que vem do interior do continente com uma placa que vem dos oceanos. Vulcanismo é um fenômeno geológico que ocorre do interior da Terra para a superfície, certo? É um extravasamento de magma que dá origem às lavas vulcânicas. É designado vulcanismo qualquer elemento relacionado aos vulcões. E como ocorre aí as erupções vulcânicas? As erupções vulcânicas, elas ocorrem devido à grande pressão e também à temperatura do subsolo. Não existem estudos que provem ou que determinem com precisão o momento ou o dia de uma erupção vulcânica. Uma erupção vulcânica pode causar grandes tragédias em comunidades e cidades, certo? Existem os vulcões ativos e os inativos. Inativos são aqueles vulcões que não correm mais o risco de ocorrer erupções. Os vulcões são formados geralmente em áreas próximas dos choques das placas tectônicas, certo? Para finalizar os nossos estudos de hoje, gostaria que vocês respondessem aí as atividades da página 20 e 21 da nossa apostila.